Fala Sério, portanto, começa a partir de agora com o tema de hoje: educação financeira, orientação ou estímulo ao consumo? Do que se trata a educação financeira? Em que idade ela é melhor aplicada? Ela ensina como é melhor gastar o seu dinheiro, dar valor às tuas coisas? Mas será que ensina também como é que ganha dinheiro? Porque gastar a gente aprende sozinho, né? Agora, será que ensina também como é que ganha dinheiro? Será que gastar a gente aprende sozinho? Aprende nada, a gente gasta pra caramba. Será que é assim com você? Será que é assim comigo? Será que é assim com cada um que está aqui? Enfim, tudo isso estaremos conversando a partir de agora. E eu tenho a honra de receber aqui no estúdio, para nos ajudar a compreender ou para confundir ainda mais as nossas ideias, para tirar cada um de nós da zona de conforto, a gente recebe aqui no estúdio o psicólogo Guilherme Davoli, a Master Coach Letícia De Francesco, a educadora financeira Marla Facchini e o planejador financeiro Leonardo Facchini. Meus caros, boa noite, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu acho assim, para a gente começar esse papo, eu vou começar, obviamente, com o Leonardo e com a Marla, né, Facchini, que é um casal casado, né? É um casal casado e deve facilitar pra caramba, né? Um ser planejador financeiro e a outra ser educadora financeira, né? Então acho que facilita a convivência, porque falar em grana, falar em planejamento financeiro hoje em dia, né, não está fácil. Então eu começo com vocês dois perguntando primeiro, a educação financeira com relação à criança, o que ela pretende ensinar? Qual que é o foco da educação financeira? Você fala? Eu começo. Cavalheiro. O que a gente preza é o consumo consciente. Ele se tornar um adulto que possa ter seus gastos, saber como gastar, ter uma qualidade de vida maior, saber como ganha, que não é tudo assim, de mão beijada, tem um custo atrás, que vem através, o dinheiro vem através do trabalho, né? E a gente usa como exemplo o nosso filho. De quantos anos? 3. 3 anos. Ele é o laboratório? É a cobaia. E como é que vocês fazem? Judiação do menino de 3 então. anos? Imagina. Então, mas... Não é nada, brincadeira. Como é que é isso? Se a gente pegar, por exemplo, a Cássia de Aquino é uma especialista hoje no Brasil e estuda muito profundamente. Se você pegar a literatura dela, ela fala que você consegue falar de educação financeira a partir de 1 ano. Olha que loucura. Porque a gente precisa entender que educação financeira é muito pouco falar de dinheiro, mas é muito mais falar sobre a vida, sobre expectativa. Trabalhar o lúdico também, né? É mais fácil com a criança. Então, uma criança pequena, a gente não vai falar de dinheiro, não vai falar de números, mas no caso do Miguel em específico, ele já lida bem com os números, conta até 10, esse tipo de coisa. Então, a gente consegue introduzir, por exemplo, ele sabe, é uma coisa que a gente faz prático, então... Ele vai com a gente no supermercado, ele sabe que ele pode pegar 2 itens, ponto. E ele negocia muito bem isso com a gente, entendeu? Dele pegar um item, aí ele pega o outro, aí ele pega um terceiro. Ver o preço do item. Não, esquece. Eu falei, graças a Deus, porque não tem valor, não tem valor. Tá. Mas a hora que ele vai pegar um terceiro, a gente fala, Miguel, você já pegou 2. Filho, você pegou 2, qual que você vai trocar? Ele troca numa boa. Entendi. Ele acaba terminando, a hora que a gente vai pro caixa, a gente tá com ele tem 2 itens que ele pode pegar. Então é o tipo da coisa que dá para você, enfim, conversar com uma criança no caso de 3 anos de idade. Alô, quer ver eu falar bom dia? Não. Alô, boa noite. Boa noite. Eu falo com a Flávia Cordeiro. Isso mesmo. Você está na City Ribeirão. Estou. Você viu como eu sei, Flávia? Flávia, seja bem-vinda ao programa Fala Sério. Diga lá. Muito obrigada. Boa noite a todos. E a minha pergunta especificamente vai para o Leonardo, tá? Ou pode ser a Marla também. Tá. Nós sabemos que a educação financeira é um item muito importante para todas as pessoas, né? Tá. E nós vivemos um momento aí de transição meio complicado na economia do país, a questão do desemprego. Se essa é uma educação tão importante, por que não incluir a educação financeira no currículo escolar das escolas,
para que os alunos, desde o começo da sua vida, pudessem ter uma noção melhor de dinheiro e como lidar com ele? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, viu, Flávia? Obrigado pela sua ligação e pela sua participação. Imagina, obrigada a vocês e boa noite. Obrigado. Segura a pergunta da Flávia, porque tem um complemento que eu quero fazer. Justamente com relação a essa questão da educação financeira sendo tratada como um tema transversal com as disciplinas tradicionais e tal, mas nós vamos chegar aí, eu quero provocar um pouco mais vocês aqui, e eu vou começar a provocar pelo Davoli, Guilherme Davoli, meu caro. Educação financeira. Hoje em dia a gente vive muito esse projeto de se buscar um país melhor, de se viver, um mundo melhor para se viver. Então se fala em educação ambiental, se fala em educação para o trânsito, se fala em tanto educação. Mas quando você fala em educação ambiental, educação para o trânsito, você está inserindo aquele cidadãozinho, aquela criança ou aquele adolescente para uma preocupação maior com o coletivo, com o todo. A educação financeira já traz algo mais para o universo individualista ou individual, ou seja, a educação financeira pode ser um ingrediente a mais para esse mundinho individualista que a gente vive? Acredito que não. Acredito que não, pelo seguinte: em primeiro lugar, quando a gente fala em educação, nós estamos falando da transmissão de um conhecimento, quer dizer, alguém ou um grupo tem um conhecimento e vai transmitir, e esse conhecimento ele precisa se transformar numa ferramenta de melhoria de qualidade de vida daquele que recebe. Por acaso a gente citou nos últimos minutos sobre crianças, mas entenda que a gente está falando de adolescentes, de adultos, enfim, de pessoas que precisam melhorar a sua qualidade de vida, pensando nos aspectos ecológicos, pensando nos seus aspectos sociais, pensando no seu aspecto financeiro. Não me parece que você ter um controle financeiro, coisa que, aliás, eu não tenho, né? Mas sou um cara muito melhor hoje do que eu era 20 anos atrás. É nóis, viu? Então, estamos evoluindo, né? Não me parece que ter esse controle financeiro é algo que vai te isolar do mundo, mas sim é algo que vai fazer com que você tenha maiores formas de conviver no mundo consumista sem ser vítima do consumismo colocado pelo mundo. Porque senão eu vou imaginar, não, eu preciso ser aquele cara que economiza. Opa, então eu não posso sair de casa. Não, educação financeira, cara, você pode sair de casa, encontra com as pessoas, só que você tenha consciência de qual é hoje a tua possibilidade real ou não. E vá aprender a ser feliz apesar do dinheiro e não a partir do dinheiro. Essa passa a ser a primeira questão. A segunda coisa que eu acho que é importante pensar é que quando se falava, alguns anos atrás, sobre o que era uma pessoa inteligente, capaz, competente, você falava de alguém que tinha muita memória, né? Você falava de alguém que guardava números, tabelas, você fazia aula de educação física, tinha polichinelo, eram coisas repetitivas, né? Então você tinha que ter memória. Hoje você não precisa de memória, tá? Lógico que não estou falando que vai ter uma memória zero, tá? Mas por que você não precisa da memória? Porque a memória ela está à nossa disposição, ela está no celular, ela está na internet. Então, hoje ninguém precisa perguntar para mim quem foi que descobriu o Brasil. Se por acaso eu não souber, eu clico lá, vem a resposta. O que eu preciso é saber trabalhar com as informações. Então, existe uma educação, eu nem chamaria isso de educação financeira, mas que eu ouço há décadas, né? Quer dizer, primeiro eu ouvia meu pai falando assim, nunca deva para ninguém, nunca compre parcelado, nunca faça um monte de coisa. E a gente foi obrigado a aprender escondido, né? Porque não tinha como fazer isso dentro de casa, né? Porque não tinha jeito, então você tinha que parcelar, tá? Aí a gente começa a ter uma coisa chamada cartão de crédito, que as pessoas falavam assim, não, você tem cartão de crédito, mas você sempre quita. Isso. O que é, lógico, é o objetivo. O problema é que às vezes você não sabe quanto você gastou no cartão de crédito. E aí você vai descobrir que você não pode quitar, né? E aí você vai começar a sofrer e tudo mais. Quando você trabalhava com memória, ficava assim, gaste no cartão e pague. Decorou? Então você nunca mais vai ter problema. Não, vai ter sim, porque não adianta decorar. Né? Hoje nós temos as informações que nós precisamos vivenciar. Então o exemplo que eles deram, tipo, pegar uma criança pequena e criar uma situação em que ela tem liberdade, mas que essa liberdade dá a ela o direito de trocar, de substituir, de crescer, mas não de apenas criar volume. Então ela vai vivenciando isso. É uma liberdade de escolha. É uma liberdade de escolha, uma liberdade de expressão, é uma liberdade de uma série de coisas, compreendendo que eu vou até o limite do outro.
né? Inclusive eu não posso comprar tudo do supermercado, porque senão alguém vai passar fome. Se eu tirar tudo que está lá dentro. Eu não posso ter todas as coisas, e aí que entra o coletivo. Eu não posso querer todas as coisas, porque alguém vai ficar sem. Então, óbvio, você quer um chocolate, você pega um chocolate, pega outra coisinha. Se você quiser o terceiro, cara, não vai dar para comer os 3 ao mesmo tempo, certo? Então, pega 2, pega 1, e a partir daí você vai trabalhando um conceito que é um conceito extremamente social. Quer dizer, eu vou usar a minha liberdade até atingir o outro. E isso passa a ser positivo, isso faz um crescimento social e nesse aspecto a questão do dinheiro ela não está te segregando, a questão do dinheiro está te dando liberdade para não sofrer apesar da existência dele. Muito bom. Aí, Letícia, eu pergunto para você o seguinte, a frustração, quando o resultado financeiro do profissional não é aquele almejado, existe uma frustração. É essa frustração que muitas vezes leva o profissional a buscar orientação ao coach, né? Que vai orientar, vai recolocar, vai atualizar esse profissional. Eu acho que é isso que se faz. Mas muitas das vezes é justamente a frustração de uma expectativa financeira que leva o profissional a entender que, olha, não estou legal, o que eu pensei que fosse acontecer não está acontecendo, e aí busca especialistas como você. Quando você depara com um profissional desse, e aí com o assunto que nós estamos conversando de educação financeira, que vem desde a infância, etc., é um profissional que quando estava em formação, aconteceu, por exemplo, igual o Guilherme falou aqui, não deva, não peça empresa, quer dizer, são coisas que hoje em dia a gente sabe que não dá para fazer, são coisas que a gente tem que, são condições essenciais para você viver uma vida aí um pouco mais tranquila, ou não, né? Então, quer dizer, esse profissional, quando você faz o diagnóstico dele, é detectada essa carência da educação financeira? Exatamente, principalmente na infância, porque é lá que a gente faz as crenças, a gente forma as crenças. Foi o que ele disse. Muitas vezes o pai, ele vai chegar para o filho e vai falar o quê? Meu filho, você não pode isso porque isso é muito caro. E é difícil às vezes um pai querer provar para um filho e ali ele está ceifando um sonho. Ele vai falar do valor e não como eles estão falando. Você pode escolher 2. Então, assim, ele tem a liberdade de escolha, ele tem uma liberdade de expressão. Não. Determinados pais, isso é o que vem para mim, a frustração. Você não pode porque isso é muito caro e eu ceifo um sonho e eu trago uma pessoa muito para o lado racional. E a gente, no coach, a gente trabalha exatamente o lado emocional e o racional. Tudo precisa de um equilíbrio. Eu preciso sonhar porque existem coisas que acontecem independente, vamos dizer assim, uma pessoa que mora na favela, ela sonha com uma bola, não tem dinheiro para comprar essa bola, mas ela sonha, ela sente que é tão real aquela bola, e a mãe dela fala, mas meu filho, eu não tenho nem dinheiro para comprar uma laranja, imagine uma bola para você. Mas vem um programa de TV, vem alguém e dá exatamente a bola que ele sonhou. Então eu não posso ceifar um sonho de uma criança, eu tenho que educar, porque chega profissionais para mim que uma pessoa maravilhosa, mas quando você vai ver, ela na infância teve uma carência muito grande e ela cresce com a crença de carência e ela gasta e já fazendo uma repetição de padrão. E existe outros que, porque tiveram uma restrição, eles sabem se controlar melhor. Então, assim, depende da forma como um pai abordou isso para um filho. Se foi de uma forma para engrandecer meu filho, a gente não está podendo agora, mas a gente logo vai poder. Ou não, isso nunca você vai poder. Se eu trago esse nunca, isso nunca vai existir, aí eu estou ceifando muitas coisas que vai vir na adolescência, na fase adulta. E há um detalhezinho aí que eu acho que é interessante. Ela colocou assim, depende muito como os pais colocaram. Mas especialmente quando você pega os últimos 20 anos, você está falando de um período em que a palavra dos pais ela tem um peso muito pequeno quando você compara com o volume de informações extras que entram, que são os pais dos meus amigos, o ambiente da escola, a televisão, a internet, Então, os pais estão educando de uma forma, mas existe todo um processo, especialmente de mídia, te falando absolutamente o contrário. Te falando, não, você tem que tentar, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, tem que buscar. Desigual, né? Completamente desigual, a ponto da gente mesmo, tentando ser racional, às vezes precisar realizar uma compra X,
E daqui a pouco, no meio da loja, você está se vendo seduzido por uma compra que é superior ao que você imaginou e muitas vezes desnecessária. Você precisava só daquele X. Eu preciso comprar um computador modelo tal, porque para mim ele basta tranquilamente. Mas o cara fala, não, mas aumenta aí R$100 na parcela, R$200 na parcela, acrescenta tanto disso, tanto daquilo. Daí você fala, cara, isso aqui é ótimo, isso aqui dá para jogar videogame. Só que ele não se toca que ele não joga. Se ele não joga, ele não precisa de uma placa para videogame, né? A dele não. Então, quem precisa da placa vai usar aquele computador. E o dele não. O dele era só para olhar o Facebook lá, uma coisinha. Aí ele gastou um dinheirão no computador que podia ser um baratinho. Por que ele comprou? Simplesmente porque ele não tem uma visão do equilíbrio dele. Ele está muito preocupado com o que o mundo vai achar dele. Muito bom. Aí quando vocês estão falando muito, por exemplo, na questão de sonho, na questão de, por exemplo, essa educação financeira, ela não pode também ceifar o sonho, como a Letícia usou essa expressão, mas quando você trata do universo infantil, a criança, ela tem, ela precisa, aliás, ter uma infância de fantasia, uma infância, inclusive, de coisas inatingíveis, né? Então, a ponto, por exemplo, da gente ter que ter o cuidado de a hora que uma criança vai ler uma história infantil de Alice no País das Maravilhas, quer dizer, quanto custou a viagem da Alice, né? Quantas vezes ela parcelou, foi pela CVC ou não foi, né? Então, quer dizer, a gente tem que preservar esta fantasia. Como que a gente consegue lidar com isso, Marla? Por exemplo, você colocar uma orientação financeira, mas sem prejudicar aquele mundo de fantasia em que vive a criança. Você falou da Alice, né? Esses tempos atrás a gente estava contando para o Miguel a história do João e o pé de feijão. E na historinha, o João, ele recebe, em troca da vaca, 5 moedas de ouro. Não, de ouro, eram mágicas. E aí, a gente já começa a entrar esse conceito de finanças devagarzinho. O Miguel falou assim, mamãe, se ele tem 5 moedas mágicas, eu também posso ter. Né? Eu vou jogar lá no quintal e vai subir um pé de feijão, eu vou lá pro céu. Aí, fala, não, filho, não vai nascer esse pé. Né? Eu vou falar o quê? Eu falei, não, filho, vai. Vamos lá, planta. A hora que você chegar no seu quintal, que vai ter de moeda. Depois você me dá seu endereço. Mas depois, assim, eu vou podar o meu filho? Não. Falei, filho, tenta. Aí você vai ver. Depois teve o outro do Pinóquio. Aí ele se tocou, ele falou assim, porque o Pinóquio também pega as moedas, dá pro gato, pra raposa, e eles vão plantar. Pra ver, e falam pro Pinóquio que vai nascer uma árvore de dinheiro. E não nasce. Né? E isso o Miguel pegou, ele falou assim, mamãe, não nasce árvore de dinheiro. Não dá, não tem pé de moeda. Então, a criança, a gente subestima demais a capacidade de criação dos nossos filhos, dos nossos alunos, né, das crianças em si. E a gente não pode fazer isso. E uma coisa que ela fala muito que assim, até uma frase dela, a criança precisa brincar, ela não precisa de brinquedo. Então, a gente tem que tomar, como é que a gente incentiva desde pequeno? A gente tem que tomar um cuidado e aí até eu expando e falo que é um planejamento de vida e não só financeiro, porque ele tem que abranger todos os aspectos. Então, assim, até que ponto que vale a pena eu ter uma jornada eu como pai, ter uma jornada de trabalho de 8, 10 horas, ganhar significativamente bem, para querer substituir a minha ausência com presentes. Então, é esse tipo de reflexão que eu quero trazer. Porque a criança ela não precisa de brinquedo, a criança ela tem uma capacidade lúdica de sonhar, de inventar, você dá lá uma caixa, não sei o quê, vira um castelo, vira alguma coisa. Máscara do Fofão, né? Enfim, então, não sei, a gente tem uma forma de lidar assim, um tanto quanto diferente, aula há muito tempo. Né? E aí eu me especializei em educação infantil. Né? E depois que o Miguel nasceu, eu falava, gente, que porcaria de professora que eu sou? É sério. Falei, gente, o que é isso? Eu aprendi muito. Né? E muita coisa, o que eu fazia com os meus alunos, eu transferi para o Miguel. Falei, vamos, você é capaz. Você é isso que nós precisamos.
implantar nas nossas crianças. Quer dizer, tem a possibilidade de você educar financeiramente sem prejudicar a capacidade de sonhar. Concorda, Davoli? Totalmente, É. totalmente. Agora é interessante observar que essa questão do sonhar e do lúdico, ela não é infantil, ela é humana. A gente tem muito esse conceito de que as crianças brincam, os adultos trabalham, né? Na realidade, o ser humano é um ser produtivo. Quando ele não está produzindo, ele deprime, né? Então eu tenho que estar produzindo e eu devo produzir o tempo inteiro. Com exceção, talvez, da hora que eu estou lá dormindo, o resto do tempo eu estou produzindo. Só que a gente imagina que estar produzindo é você estar trabalhando. Ou 6, ou 8, ou 10 horas por dia. E não, eu tenho o meu horário de trabalho, que é a minha produção formal. Eu como psicólogo, alguém como motorista, o outro como dentista, e aí vai, tá? Agora, existe um outro momento que eu estou trabalhando as ideias, eu estou criando ideias, e eu crio ideias vendo filme, conversando com gente, tomando cafezinho, lendo uma revista, tá? Eu vou criando ideias, eu vou mexendo em coisas, mexo no cenário, que era um assunto que a gente estava falando aqui mais cedo, eu mudo o móvel da minha casa, eu troco uma lâmpada, eu presto atenção no barulhinho do carro para ver o que está acontecendo, tá? Eu estou brincando. A brincadeira humana não precisa também dos brinquedos. Óbvio que se eu tenho como meu grande brinquedo um instrumento musical, é preferível que eu esteja com o instrumento na mão para tocar, né? Mas se eu não tiver com o instrumento na hora, eu ouço os outros tocando, ou eu canto sozinho, ou eu ligo o som do carro. Quer dizer, se aquilo para mim me faz bem, ótimo, então aquilo é brincar. Aquilo é brincar. E quem aprende a brincar sem precisar toda hora dos brinquedos, com certeza, do ponto de vista econômico, vai ter muito menos necessidade. O ser humano tem desejos desde que nasce, só que os desejos eles são estimulados pelo mundo à sua volta. Com certeza, um indígena de verdade, sem acesso à TV, por exemplo, ele tem tantos desejos quanto eu. A diferença é a variedade de coisas no desejo. Ele deseja 100% o que ele deseja. Talvez ele deseje nadar, talvez ele deseje dormir mais cedo, talvez ele deseje comer uma coisa diferente ou brincar com um bichinho. Enquanto que eu, que estou aqui na cidade, eu vou desejar 700 mil coisas diferentes. E por isso o meu nível de ansiedade é muito mais alto. Porque aquele menino, ele deseja nadar, ele nada. Eu desejo nadar, eu desejo pular de paraquedas, eu desejo ir para a praia, eu desejo um monte de coisa. Não dá para fazer tudo. Pronto, eu sou frustrado. E aí o adulto vai crescendo frustrado. Agora há pouco, quando foi feita uma pergunta, falou, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, precisa de educação. É interessante essa época que nós estamos vivendo, né? Eu estou indo para 56 anos. Né, a semana que vem. E desde que eu nasci, eu só ouço falar que a gente tem crise, vai quebrar, não vai aguentar, que agora vai acabar o mundo, tá, né? Então, as crises, nós estamos diante de uma, e espero sinceramente que seja menor do que já passamos e seja rápida, mas a gente já viveu isso, né? E qual é... Vai continuar vivendo. E vai continuar vivendo. Não vai ser a última. Vai né? continuar, Não vai ser a continua última. se vendendo picanha, cerveja, em tudo quanto é lugar. Entendeu? Quer dizer, Graças a Deus. o mundo não acaba, né? Lógico, não dá para comprar 1 quilo, compra 800 gramas, aí vai. Mas essa questão, ela é fundamental. Quando você para fazer uma análise sobre nós estamos realmente vivendo uma crise, sim. E isso é para ser discutido entre pessoas que entendem do assunto, tá ok? Mas nós estamos vivendo um terrorismo da crise. E não pense que é os outros que põem na minha cabeça, eu ponho. Então você chega pra mim e fala assim, ô Guilherme, vamos fazer um passeio no final de semana? Eu falo, rapaz, as coisas estão difíceis, vai que o mês que vem eu tô apertado, vai que no outro, então eu já começo a não curtir agora. Eu começo a ter pânico agora. E isso vai me desestruturando. Aí eu já não brinco mais. Eu já não saio para conversar com os outros, porque eu estou preocupado com o meu futuro. Tá. Então, nós temos um problema muito sério desse autoterrorismo, né? Resultado também de mídia, porque ele vai gerando sofrimento. E a gente está passando isso para as crianças. E as crianças estão ficando com medo. E criança absorve como ninguém, né? Tudo isso Sim, se passa... criança é um radar que está Exatamente. pegando tudo. Letícia, dentro dessa concepção, né, que o Davoli está falando, que o Guilherme está falando, no universo corporativo, ou seja, no universo profissional, esse terrorismo é ainda maior, porque de repente você abre o jornal para ler, ou você assiste aos jornais e fala, fecharam mais 1.600 vagas. Quer dizer, você fala, puta, o próximo sou eu. Né? Então, quer dizer, de que forma que você trabalha o profissional para dizer, filho, calma, porque o mundo está de pé ainda e você tem que continuar também de pé. De que forma que você trabalha isso? Bom, eu costumo dizer lá que onde a gente foca, expande. Se eu foco na crise,
mais crise vai ter. Então, assim, eu dou exemplos. Até teve uma escola aqui em Ribeirão que fez isso. Ela pega uma sala de aula e fotografa tudo que tem de ruim dentro da sala. Aí pergunta, você colocaria seu filho aqui? E todo mundo, de jeito nenhum, olha isso, carteira quebrada. E ele pega a mesma sala de um ângulo melhor e bate a mesma foto e pergunta, você colocaria o seu filho na sala? Nossa, essa sala é maravilhosa, eu colocaria. Aí ele, você sabia que isso é a mesma escola? Porque hoje em dia a gente está focando muito, porque escuta essa crise, e eu brinco lá com os meus coaches, gente, essa crise existe para quem quer ver a crise. Porque se eu fico focando direto na crise, vai surgir problema para mim. Aí começa, eu tô num ambiente social que tá todo mundo falando disso, aí eu perco o emprego, porque eu entro naquilo, e como é que eu vou sentir a crise? É perdendo meu emprego, é tendo menos dinheiro, e aí eu começo a viver essa crise. E lá eu falo, gente, aqui a gente não vive crise. Aqui tudo é possível. Então, assim, o que está acontecendo de bom agora? Vamos focar no que está acontecendo de bom? Porque aí eu começo a ver coisas maravilhosas e eu começo a entender que as coisas acontecem. Eu falo lá, gente, eu conversando com um corretor, ele, nossa, tá tudo em crise, nossa, eu não tô vendendo. Eu falei, pois vai lá pro meu consultório, porque lá tem um monte de gente comprando apartamento, tem gente comprando carro. Assim, se você puder, vai pra lá, que lá tem ótimos clientes. Mas porque eu tô trabalhando o sonho. E eu trabalho um sonho com a realidade. Eu nunca vou dizer, olha, realmente guarda teu dinheiro, porque agora tu não pode investir. E agora, onde tem crise, tem alguém ganhando dinheiro. E eu quero que os meus coaches sejam essas pessoas que estejam ganhando dinheiro. Porque onde surgem as oportunidades. Exatamente. Né, é isso daí. E por falar em crise, vamos faturar? E concordando com o que foi falado aqui da questão da repetição, né? Quer dizer, para a criança, o que os pais são, o que os pais fazem, acaba sendo uma repetição, que é o tal negócio, né? O exemplo arrasta, né? Sim. Então, exemplo é tudo. E nós vamos falar, por falar em exemplo, resgatar a pergunta da Flávia, lá da City Ribeirão, que perguntou se é tão importante a educação financeira, por que não entra no currículo das escolas, enfim. Eu quero complementar essa pergunta dizendo o seguinte, tratar a educação financeira, aí eu faço a pergunta para os 4. Tratar a educação financeira como um tema transversal, né, no currículo tradicional, no meio da matemática, da história, de tudo. Mas, quando a gente fala em escola, nós temos no Brasil uma sensível diferença, um sensível distanciamento entre o ensino público e o ensino privado. Aí é mais um desafio educar financeiramente quem tem uma dificuldade maior do acesso, né, ao dinheiro, do acesso às coisas que o dinheiro pode atingir, enfim. De que forma tratar esta diferença já se utilizando a educação financeira, de que forma tratar essa diferença social tão nítida na própria educação brasileira? Então vamos lá. Primeiro, essa questão da educação. O ponto é o seguinte, tem que entender a educação financeira, por que ela não está nas escolas, ou por que ela não é difundida. Porque para quem ela realmente interessa, por exemplo, para o governo, para quem tem dinheiro, não interessa que as pessoas tenham essa educação. Para os bancos, para as instituições, isso é a realidade. Então, o conhecimento, a informação dá poder. E a educação financeira, na minha opinião, ela complementa muito. Eu sou da opinião assim, não me interpretem mal, mas a educação que a gente vê, essa educação convencional, ela é uma educação que ela está formando as pessoas para ganhar dinheiro, tá? Porque hoje, assim, o professor ele tem mestrado, aí ele quer fazer um doutorado só porque ele vai ganhar a hora a mais. O profissional quer fazer uma pós, quer fazer um MBA, alguma coisa, porque ele vai ter um aumento de salário na empresa. Então, eu falo assim, isso não tem nada de errado, tá? Mas a gente é incentivado, hoje você tem uma faculdade a cada esquina praticamente, a consumir, então você tem que investir tempo e dinheiro para ganhar dinheiro, entendeu? E a gente não investe nenhum tempo e nenhum dinheiro para aprender sobre educação financeira. E aí, pegando o gancho nessa segunda pergunta que você fala da diferença da classe social, eu discordo um pouco no seguinte sentido, hoje a internet está aí para todo mundo, então a informação hoje está muito acessível. E eu tenho uma teoria, isso é minha, que eu falo o seguinte, se as pessoas, também não vamos generalizar, mas se as mulheres, de uma forma geral, e aí isso você pode entrar com qualquer classe social, dedicassem talvez 2% do tempo que elas dedicam para acompanhar a novela,
dedicassem 2% para estudar, para entender educação financeira, resolveria os problemas absurdamente. E os homens, contrapartida é futebol. Se a gente investisse 2% do tempo que a gente gasta com o futebol, resolveria o problema. Porque assim, todo mundo sabe das catástrofes, das coisas que estão acontecendo, da novela, etc e tal. Mas aí você vai lá num grande jornal, eles dão eles falam, subiu a taxa Selic, mexeram no compulsório, a inflação subiu. Ninguém sabe o que é isso. Que efeito vai gerar. Que efeito que vai gerar. Só que essa informação está aí, ela é pública para todo mundo. Então eu falo, gente, dedique 2 horas por mês para estudar finanças, para estudar educação financeira, que em muito pouco tempo é capaz de mudar de vida, entendeu? Então a informação está aí. Basta a gente passar a buscar. E só para fechar o gancho, essa questão das crianças, uma coisa que eu sinto muito, que eu vejo, assim, eu percebo, a gente está querendo acertar, mas eu entendo que tem um erro. Os pais têm uma super proteção pelos filhos. Então, do ponto de vista financeiro, por exemplo, enfim, todo ser humano vai quebrar, todo ser humano um dia vai falir. Então, deixe que uma criança aprenda isso. Mas os pais, o que faz? O pai vai lá dar mesada. Vamos pegar um adolescente, 13, 14, 15, o pai dá mesada. Aí acabou o dinheiro, o pai fica com dó. Porque, vai ter um passeio, meu filho não vai. Mas meu filho está sendo... Uma hora ele vai falir. Uma hora você não vai estar presente, ele vai falir. Então, é melhor ele falir a hora que a gente está para dar retaguarda, deixar ele até lá no fundo do poço e aí explicar, aí eu entro com o conceito de educação financeira, do que eu querer proteger o meu filho, que é bem provável que ele vai ser um adulto que uma hora vai falir. Isso é todo mundo. Todo mundo uma hora falha. E eu gostei que você falou, uma hora todo ser humano vai quebrar, né? Eu já quebrei durante 3 horas, né? Porque o negócio de 1 hora só é pouco, né? Então, Marla, tua opinião sobre isso? Aqui em Ribeirão já tem algumas escolas particulares que têm educação financeira. Tá. São poucas, infelizmente são poucas. E o que eu percebo é que tem muita dificuldade também em implantar nas outras. Estou falando de particular, tá? Estado e prefeitura, nem pensar. Nem pensar é em outro mundo. O que acontece? Tem professores e professores em qualquer rede. Tá? Então não vamos generalizar porque esse particular é melhor, Estado é pior. Não, porque eu já passei pelas 3. Particular, prefeitura e estadual. Né? E você vê que tem muito esforço dos professores. Muito esforço. E aí tem alguns que estão devagarzinho, vão implantando alguma coisa, principalmente eu vivenciei isso também no estado, que as professoras tentam. Heroicamente, né? Sim, Heroicamente, sim. Porque a estrutura dada é terrível. Não é muito... Deixa eu colocar um detalhezinho aí. É interessante saber assim, o Uruguai tem educação financeira em todas as escolas há mais de 30 anos. E o Uruguai é um país pequeno, não rico, mas bastante estabilizado. Né? Há um equilíbrio financeiro muito bom, inclusive para aposentados. O aposentado ganha mais do que no período em que ele trabalhava, ele tem um adicional, quer dizer, tem uma série de coisas. E isso faz parte de uma cultura de alguns projetos americanos que acabaram não dando certo nos Estados Unidos, mas que foram se espalhando. O Paraguai está começando a ter educação financeira, isso em toda a rede, tá ok? Ela estava falando aqui em Ribeirão, algumas escolas particulares, existem vários projetos desses, existe uma editora, eu não vou ficar citando o nome aqui, porque não é o caso, que está com material bacana para isso. Um dos problemas é que os próprios pais acabam não se interessando que a escola tenha isso lá, porque os pais ainda estão muito condicionados na ideia de que tem que ter tantas aulas de matemática, tantas de física, tantas de química, tanto de português, e o resto é resto, né? Quando na prática a educação ela vai entrando num todo. Não há necessidade, por exemplo, de eu ter que ter a aula de educação financeira como eu tenho a aula de educação física ou se falava em aula de artes. Não, a coisa vai acontecendo. A minha aula de matemática pode tocar no assunto, a aula de português pode tocar no assunto. De história. Você tem que ter, sim, totalmente. Você tem que ter uma visão filosófica da escola que abrange as questões do dia a dia, relacionamento humano, afeto, equilíbrio emocional, financeiro e tudo mais, e no todo daquelas matérias. A partir daí, você começa a ter resultados muito positivos. E a diferença que eu vejo, no caso do Brasil,
entre escola pública e escola privada, fundamentalmente é uma diferença de linguagem. Lógico que eu não estou discutindo as questões de agressividade, alguns locais assim, violência, tá? Mas a linguagem. Se eu estou falando com uma criança que vem de uma determinada camada social, que usa determinados exemplos na vida, a gente usa esse exemplo, tá? Eu não vou ficar falando de viagem para Miami para uma criança que mora num lugar extremamente pobre, eu vou ter que ter a linguagem certa para falar com ele, tá? Eu não preciso trabalhar em cima de sonhos tão semelhantes, por mais que a TV traga o mesmo sonho para todo mundo, mas é totalmente possível. E dentro disso, assim, só para... Não, que é uma questão assim, eu acho que isso é válido, mas volta de novo a questão da gente não limitar o sonho. E aí quando você falou essa questão da educação, eu concordo plenamente, a gente tem que entender também que nós estamos num período de transição, porque os pais mais... eu falo período de transição por quê? Porque até 94 a gente tinha um período de inflação extremamente alto que dificultava o planejamento financeiro. Então é difícil para esse pessoal que vivenciou na pele antes de 94, que você tinha que comprar hoje porque amanhã estava mais caro, de que... Tinha que comprar de de educação, manhã porque à tarde estava mais... preço, enfim... Então, assim, a gente tem que entender que a gente está nessa transição também, mas isso está acontecendo. E não é de um dia para o outro que a gente não vai ser de um dia para o outro. Coisa que é mas a gente tem que começar, né, a se mexer. Eu falo, Lógico. As pessoas tá aí para todo mundo. Eu provoco no bom sentido, que eu falo assim, gente, é tão simples. Vamos falar de ser milionário, todo mundo sonha em ser milionário. É tão simples ser milionário. Só que a gente tem que entender que simples é diferente de fácil. A gente às vezes confunde o conceito de simples com fácil. Simples quer dizer que é possível, mas eu preciso me esforçar para aquilo. Tem um planejamento. Tem um planejamento. Mas esse planejamento eu entendo assim, que ele... o dinheiro, por exemplo, quem já deveu no cheque especial, no cartão de crédito, não vira uma bola de neve? Vixe. Não vira? A gente tem que entender que os investimentos também viram uma bola de neve, numa velocidade talvez um pouco menor, mas viram. E aí entram as crenças que ela trabalha muito bem, o coach trabalha isso muito bem. As crenças que a gente tem em relação a dinheiro. Então, desde pequeno, por exemplo, o seu filho vai pegar no dinheiro, você fala, filho, não pega que isso é sujo. Não põe a mão no dinheiro, não sei o quê. Então, isso, a gente está mandando informações para o nosso inconsciente extremamente fortíssimas, entendeu? Que vão desenvolver... O dinheiro é sujo. Que o dinheiro é sujo. Bem lembrado, é isso mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para as crianças, porque tem um poder muito forte. E a crença que a gente tem em relação a dinheiro, ela é muito forte. Então, desde essa questão de ter muito dinheiro, quem tem muito dinheiro, por exemplo, a gente olha para o Brasil... é corrupto, não consegue ganhar honesto. Então a gente tem essas associações. Então, ao mesmo tempo que a gente quer vivenciar uma determinada vida, a gente tem crenças que nos impedem de chegar naquele lugar. Letícia. Eu acho que, assim, uma das coisas que é mais difícil essa implementação, tem até um parque em São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, que ele está implementando, que, assim, ele veio com o conceito de fazer uma educação financeira para as crianças, elas lá vão vivenciar, ser médico, comprar, elas têm o dinheiro específico quando elas entram no parque, mas muita gente criticou, porque acha que ali está ceifando o sonho delas. Mas na realidade não, está trazendo um mundo de fantasia que ela vive e ela acredita que vai ser possível. Então, assim, as crenças, às vezes a gente fala muito, mas muitos pais dizem, meu filho, dinheiro não nasce em árvore, você acha que eu sou Rockefeller para ter tanto dinheiro? E aí eu vou... se eu não sou ele, então eu não vou ter muito dinheiro. E aí eu começo a trazer uma dificuldade para uma criança. Vai deprimindo cada vez mais. Meu caro, é a sua vez, meu caro Fabrício Bispo, de fazer o resumo. Essa ópera tá não chique, falta hein? instrumento, cara. Manda ver. Aproveitar e mandar um abraço pra geral, certo? Amanhã, sarau na Praça 15. Depois de amanhã, sarau no Parque Tom Jobim. E depois ainda, no domingo, sarau na Praça de Skate em Pradópolis. Estão todos convidados, é só chegar. Vou te falar uma coisa, não entende que é besteira. Eu sei que dinheiro, tio, não é mamadeira. A gente tem que educar no lar pra poder prosperar, pra ver onde que vai dar. Te limitar, eu não vou te limitar. Quer alcançar?
Então se vira, tio, vai ter que pular. Assim como o jump, tem que pular pra poder entender como é que você vai alcançar. Você quer alcançar, tenta. Se cair no chão, não lamenta. Mas se lamentar, papai tá aqui e te orienta. E assim que é, e tem que ser com conteúdo. Me explica por que na escola não serve como estudo. Claro que não, vou te falar, visão de MC. Se o povo entender como é que eles vão consumir, vão se entender, vão se assumir. Calma, calma, o mundo não pode evoluir. Se é que entende, eu vou falando com sutileza. E aqui o cara que fala coisa e não é bobeira. Vai vendo, uma coisa a gente tem que entender. Vixe, cartão tá pra acontecer. O meu cartão, rapaz, vou te falar, é fácil, muito facinho que tá. O meu que tá cheio de conta pra pagar. O meu que tá ruim pra trabalhar. O meu que tá, nossa, como que tá. E pra quitar o cartão é rapidinho, pode ir pá. Assim que é, e a gente tem que entender. Pra poder gostei do sotaque, tio. Pode crer que a gente vai fazendo isso que é da contenção. Din-din, sim, será que é tão bom? Muito bom. MC Fabrício Bispo. Esse é o cara. Meus caros, muito obrigado. Ô, gente, lembrando, ó, precisando trabalhar, fechar trampo, certo? Contratou, Fabrício Bispo, lá no Facebook, clique, entendeu? Tamo junto, é nóis. Precisamos, ó, de... Esse é o MC Fabrício Bispo. Meu caro Guilherme Davoli, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Letícia de Francisco, muito obrigado pela sua presença. Que seja a primeira de muitas vezes. Amém. Também Marla Facchini, muito obrigado pela sua presença. Que seja a primeira de muitas vezes. Leonardo Facchini também, que seja a primeira de muitas vezes. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que não encerrou o assunto. Continua discutindo aí na sua casa. Aproveita. Chama teu filho, o marido, a esposa. E aí, conversa aí. Porque se você não impuser aí os limites ou as restrições dessas coisas todas, não limite, mas orientação, pode deixar que um dia o Serasa resolve isso para você. Vamos embora?